Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje já sexta-feira, nessa 25ª semana do tempo comum, nós vamos sendo iluminados pelo Senhor e pela Sua Palavra, iluminando o nosso dia, nosso caminhar, também iluminando nossas decisões e nos deixando guiar pelo Espírito Santo de Deus, que assim como conduz a sua igreja, conduz também a vida de cada um de nós. Esperamos em Deus que você esteja firme em sua fé, firme também na sua certeza e esperança de eternidade, que você também esteja neste tempo difícil de pandemia, que parece que nunca acaba, mas com a graça do Senhor, com a nossa perseverança e com a luz de Deus sobre a vida daqueles que pesquisam sobre curas físicas para esta realidade, que possamos logo, com tudo isto, alcançarmos esta graça de nos vermos não livres da enfermidade, mas protegidos dela, e sim, confiando em Deus neste tempo, aguardando com paciência. É importante recordarmos que o povo de Deus viveu 400 anos no Egito, na escravidão, que este mesmo povo passou 40 anos no deserto até alcançar a terra prometida, e nós que vivemos este ano também como um grande passar pelo deserto, possamos, auxiliados pela presença de Deus que chega às nossas casas, através das redes sociais, de partilhas amigas entre irmãos, que tudo isso nos ajude a também, em meio a este sofrimento, ter esta mesma paciência. Às vezes somos como o povo de Deus, rebelde no Egito, ou rebelde passando pelo deserto, murmuramos, reclamamos, mas é preciso olhar os sinais de Deus que nos ajuda, sobretudo, a atravessar tudo isso com confiança. Vamos então à nossa partilha de hoje. O nosso evangelho é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, nos versículos de 18 a 22. Lucas 9, versículos de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava orando à parte e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros que algum dos antigos profetas ressuscitou. Jesus, porém, perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ele, porém, os advertiu expressamente para que não dissessem isso a ninguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, quando iniciamos esta semana litúrgica, sabíamos o quanto Deus desejava e deseja falar ao nosso coração. O quanto de fato a experiência cristã de seguimento a Jesus não pode ser vivida apenas de uma maneira formal, mas sim precisa ser vivida de uma maneira experiencial. E é essa experiência que vai determinando, sobretudo, a qualidade do nosso seguimento, porque essa experiência transforma a nossa vida, transforma também nossas atitudes, porque antes transforma a nossa maneira de pensar, transforma também a nossa maneira de sentir Deus e aquilo que Ele nos ensina. E quando no Evangelho de hoje Jesus faz uma pergunta, e podemos dizer uma pergunta crucial aos seus discípulos, Ele está também direcionando esta pergunta à igreja. Quer dizer, o que esta igreja, que é a Igreja de Cristo, pensa neste tempo, neste século, neste ano, neste dia, a respeito de quem é Jesus, de quem é o Senhor. Porque desta resposta depende tudo aquilo que vivemos.
porque tudo isto que respondemos revela quem somos. E nesta questão Jesus coloca aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos, então, dão o testemunho daquilo que as pessoas falam sobre Jesus. Pessoas, realidades sociais, grupos. É como se hoje perguntássemos a grupos distintos na sociedade em que vivemos: para você, quem é Jesus? Certamente as respostas seriam diferentes daquele tempo, mas seriam respostas também que não contemplariam toda a realidade da pessoa de Jesus Cristo. E por isso é o discípulo quem precisa dar a verdadeira resposta. E por isso Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque não importa aquilo que o mundo diz ou que os grupos dizem, porque o que importa para o Senhor é o que dizem aqueles que estão em seu segmento. Aqueles que estão, não na linha de frente do cristianismo, mas daqueles que estão no caminho com o Senhor. E isto sim importa para Jesus. E essa resposta não é apenas dada pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, religiosos ou religiosas, mas precisa ser uma resposta em uníssono, quer dizer, uma única voz, e todas as vozes unidas precisam dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, o enviado do Pai, que Ele é o Messias, e não que Ele é um profeta somente, não que Ele é apenas o filho de Maria e José, mas é encontrar este cerne da pessoa de Cristo e a partir dele configurar a nossa vida. Porque nessa resposta dizia, está quem somos, está quem vivemos, porque haveria uma dicotomia dizer que Jesus é isso e vivermos sem isso. Vivermos sem praticar aquilo que professamos. E por isso Jesus vai então complementar neste evangelho aquilo que acontecerá com esse Cristo, com esse Messias, com este enviado do Pai. E ele diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Veja que Jesus traça todo o caminho da sua paixão, caminho este que leva à glória da ressurreição. Caminho este que está justamente na proporção da sua missão. E por isso tudo que vivemos na nossa vida também está em proporção da nossa missão, da missão que Deus nos confia, não apenas da missão religiosa, mas da missão de vida, porque não existe missões separadas. Eu posso exercer determinada realidade pastoral, mas essa não está em paralelo simplesmente à minha vida profissional. Deveriam caminhar juntas. Não que no meu trabalho, por exemplo, eu vá fazer a pastoral que eu faço na minha paróquia, na minha comunidade, no meu movimento, mas ali no meu trabalho eu devo ser expressão daquilo que eu sou na comunidade paroquial. Se lá eu sou gentil, também no meu trabalho eu preciso ser gentil. Se lá na minha pastoral eu sou alguém que ensina, também no meu trabalho eu sou alguém capaz de ensinar ao outro, não só coisas sobre Deus, mas coisas sobre a vida, sobre a minha profissão. E não vivemos de uma maneira egoística as realidades da nossa vida, porque a nossa missão está em proporção àquilo que vamos e estamos vivendo. Então Jesus é capaz de dizer da sua missão, mas nós também temos que ser capazes de dizer sobre a nossa missão. E se somos capazes de dizer sobre a nossa missão, então saberemos viver o sofrimento dessa missão, mas também as alegrias dessa mesma missão. Tudo tem sacrifício, mas tudo também tem ressurreição. Que você saiba contemplar isso em sua vida e em todas as suas realidades, para que nunca te falte a confiança e a esperança no Senhor. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira. Que bom que você pode estar conosco nessa partilha da palavra. Que bom que você pode também preencher o seu coração de conhecimento de Deus e das coisas de Deus.
Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Esperamos você neste final de semana em nosso congresso, em nossas atividades que acontecerão para glorificar a Deus e dar testemunho, assim como São Miguel, quem como Deus, ninguém como Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de Deus e do Espírito Santo esteja conosco, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira, 25 de setembro, hoje nós estamos na véspera do nosso congresso Dom de Deus. Quem como Deus? Este é o tema do nosso congresso. Então, nós gostaríamos de pedir a você que rezasse conosco. Ontem à noite tivemos uma adoração maravilhosa de entrega a Deus, né, deste nosso congresso, 10º Congresso Dom de Deus. Pela primeira vez, a gente vai fazer a experiência de um congresso online. Que Deus esteja conosco, que a providência dele não nos falte. Sabemos que não nos faltará. Sairá tudo de acordo com a vontade de Deus. Que São Miguel Arcanjo passe à nossa frente, os santos arcanjos, e nos defenda de todos os combates. E eu convido você, nesta hora, a rezar conosco esta palavra. Felizmente ontem não conseguimos, mas hoje já estamos aqui, firmes e fortes, e amanhã no nosso Congresso Dom de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra de São Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao 22. Num dia em que ele estava a orar a sós com os seus discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum antigo dos profetas. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. E ordenou-lhe energicamente que não dissesse a ninguém. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que ele seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Que estas sejam para nós palavras de vida, palavras de salvação. Meu irmão, minha irmã, sabemos que compreender os mistérios de Deus não é fácil, mas aqui vamos vendo, né, a confirmação de Pedro, né, e o reconhecimento de que Jesus era o Filho de Deus. Isto é, ele era parte de Deus e também Deus. Né? Então, que neste momento o nosso coração possa se colocar diante da presença de Deus. Quem dizem que eu sou? E esta mesma pergunta, de repente, o Senhor hoje nos faz por meio deste Evangelho. Quem dizem que eu sou? E como Pedro, nós dizemos: Tu és o Cristo de Deus. Podem dizer mil coisas, que tu eras um profeta, que tu eras o filho de Maria, que foi um homem histórico que revolucionou a sua época, o seu tempo, porque não tem como negar Jesus histórico. Mas nesta hora, Senhor, nós te pedimos, venha sobre nós a vossa graça, porque tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso te reconhecemos como Deus, por isso te reconhecemos como Senhor, te reconhecemos com aquela autoridade onipotente sobre a nossa vida, um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo realiza, porque nos ama, porque nos olha como somos, mas não nos tira o sofrimento, como vai dizendo aqui na sua palavra, e acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Ali ainda era um mistério para os seus, mas ressuscitando ao terceiro dia, o Senhor vencia de uma vez por todas a morte em nós. Senhor, reconhecemos que tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus vivo, e que neste momento o nosso coração possa compreender que muitas vezes é necessário passar pelo sofrimento,
pela rejeição, pela dor, pelo abrir mão, neste momento, para saber fazer novas escolhas na vida. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos leve e nos abra o entendimento de que é necessário viver a Tua paixão. Não há paixões, não as mais paixões que a nossa carne é inclinada pelo pecado original, mas viver a Tua paixão, a paixão da renúncia, a paixão, muitas vezes, do sofrimento, das rejeições, mas por amor. Sabendo que Tu nos olhas nos olhos. Ajude-nos, Senhor, a fazer um caminho novo contigo, um caminho de ressurreição verdadeiramente. Um caminho onde o nosso coração saiba quem Tu és. Tu és o Deus da nossa vida e da nossa história. Tem até uma canção, né, da irmã Maria do Rosário que diz assim: Tu és Deus da minha história, Tu és Deus na minha história. E em cada passo novo, comigo Tu estás. E eu creio verdadeiramente que Tu és o Filho de Deus vivo. E sendo o Filho de Deus vivo, Tu és Deus. E Tu és poderoso, Senhor, para fazer cair por terra dos meus pensamentos e sentimentos todas as más paixões. Que neste tempo o Senhor me pede, ordenou-lhe energeticamente que não o dissesse a ninguém, mas que o reconhecesse de todo o coração de que Tu és Deus. Foi dizendo tudo o que era necessário passar para vencer a morte, para vencer a dor, o pecado. Como ele dizia, é necessário que tudo isso aconteça e que ao terceiro dia ressuscite. Esse terceiro dia, às vezes, meu irmão, minha irmã, você só vai conseguir vencer daqui a 3 meses, daqui a 3 anos, mas vai ressuscitar. Vai passar pela dor da morte, da separação, com coragem, mesmo que seja muito doloroso, por amor a Deus. Pedro silenciou. Naquele momento era difícil deles ainda compreenderem esse anúncio da paixão, porque era o primeiro anúncio, mas logo em seguida ele tomou aquilo dali no seu coração, obedeceu a Deus, e porque obedeceu a Deus, Jesus pôde cumprir a sua missão até o fim. E neste dia nós te reconhecemos, Senhor, Senhor e Deus da nossa vida. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, Tu és Deus, Senhor onipotente sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre minhas decisões e atitudes. E eu te glorifico e te honro com a minha vida, como já dizia um dos padres da igreja. Que possamos, se eu não me engano foi Santo Irineu, né, que falou, né, que o homem vivo é a glória de Deus. O homem vivo é a glória de Deus. E eu quero viver, Senhor, na Tua presença. Amém? Então, amém. Estivemos e vamos permanecer colocando Deus no centro da nossa vida, sem medo algum, para que possamos florescer em santidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não se inscreveu no Congresso Dom de Deus, ou alguém da sua família, ou algum amigo, alguma amiga, às vezes você não vai poder participar do nosso congresso inteiro, mas se inscrevendo você vai ter a oportunidade de entrar em alguns assuntos que são muito interessantes para você. Vai lá, se inscreva, não é por isso que você vai perder sua inscrição não, tá bom? Ainda dá tempo de se inscrever e de pedir a sua blusa Quem como Deus. Poxa, eu deveria ter colocado a blusa hoje para vocês, mas você deve estar vendo aí nas nossas redes sociais. Mais tarde, às 20 horas, nós temos o a Quaresma de São Miguel, e logo após o terço de São Miguel Arcanjo, também entregando o Congresso Dom de Deus. Tá bom? Então não perca, participe conosco de toda a nossa programação. Deus abençoe a sua vida, adentre na tua casa e que te dê a paz. Amém.